Muito bem, gente querida, vamos lá, coragem para prosseguir. 2 Samuel 22, 30, vai dizer para nós algo muito especial, e eu quero aqui fazer desse versículo aquele esteio para a reflexão dessa noite. 2 Samuel 22, 30, vai dizer o seguinte para mim e para você, eu estou lendo na NVI, diz: contigo eu posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus eu posso transpor muralhas. Você vai repetir comigo esse texto, eu vou pausadamente recitando e você vai repetir comigo, amém? Então diz assim: contigo eu posso avançar contra uma tropa. Com meu Deus eu posso transpor muralhas. E que as muralhas caiam por terra hoje, em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Coragem é a palavra de ordem dessa noite. Você precisa de coragem, você está aí diante de uma decisão, você está diante de algo novo, algo que quem sabe diante dos seus olhos não é tão claro, e você precisa ter coragem para entender o que é que Deus está querendo falar com você. Todos nós precisamos de coragem. Eu lembro de alguns anos atrás que a minha esposa lutava com um problema que ela tinha nos seus joelhos. E eu me lembro como se fosse hoje das nossas idas para o médico. E eu lembro de um médico, eu não lembro da nacionalidade dele, mas ele falava meio enrolado, castelhano, eu não sei se castelhano ou espanhol. Lembro do nome dele, Dr. Luiz Arturo. Isso. E ele era um médico ortopedista, né? E o doutor Luiz pediu para ele sentar numa maca, e aí eu ali do lado, né, todo firmão, né? Afinal de contas, naquela época, né, eu acho que eu namorava você ainda, ou nós éramos noivos, alguma coisa assim, eu quis acompanhar a minha amada, fiel escudeiro, né? E aí o doutor Luiz pede para ele se sentar, e ela senta ali naquela maca, ele coloca a mão no joelho dela, fala: olha, você está com água no joelho. Aí eu falei: vamos ver o que ele vai receitar aí, né? Nós vamos resolver isso agora. Falei: tá bom, vamos ver o que ele vai fazer agora, né? E eu ali, firmão, top, né? Ali, firmão, bem firme, sabe? A hora que ele foi para o armarinho dele, puxou uma seringa desse tamanho, uma agulha dessa grossura, eu já dei um passo para trás. Eu falei: Deus tem misericórdia. E aí ele foi lá para o outro armário das medicações dele, puxou um vidro, assim, mais ou menos desse tamanho, de uma medicação, né? E aí ele colocou naquela seringa, desse tamanho assim, mais ou menos. Eu acho que era maior, era grande, viu? E aí puxou, tal, aquela agulha grossa, era uma agulha bem grossa mesmo, a mais grossa que eu já tinha visto na minha vida, pensa no negócio. E ele chegou perto do jeito dela, fez asepsia e tal, e enfiou no meio dos ossos aquela agulha. Eu fiquei assim parado e, de verdade, eu já comecei a achar muito estranho aquele negócio. Aí ele aplicou aquele líquido, né, dentro do joelho dela. E depois ele falou: agora a gente tem que esperar um pouquinho. Movimentou o joelho dela, tal. Falei: legal. E eu ali, forte e corajoso. Pensa no negócio. Daqui a pouco ele começa a tirar de dentro do joelho dela toda aquela água, aquele líquido. E era muito mais do que ele tinha aplicado, muito mais. Gente, nessa hora a coisa ficou esquisita para o meu lado. Faltou coragem, eu senti muito mal. Tive que sentar rapidinho e quase que desmaiei. Olha que bênção. Mas foi uma dessas vezes na minha vida só que aconteceu isso. Só nessa situação que eu acho que eu quase desmaiei. E eu vi o sangue dela e eu já amarelei na hora. Não deu para aguentar aquele negócio, né? Mas é interessante como que a coisa acontece. Você está ali forte, corajoso, e acontece alguma coisinha que foge da sua capacidade de suportar a normalidade, ou algo que foge da normalidade,
e você está ali já todo amarelando, né? Bom, isso aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui. Eu lembro de uma outra vez, onde estava jogando bola, e de repente, acabou que um amigo nosso acertou o nariz do outro, e o nariz dele virou um S, assim, sabe? Uma coisa muito interessante. E ele começou a passar mal, e quando eu olhei, eu comecei a passar mal também, porque ficou muito esquisito aquele negócio. O sangue desceu e foi um negócio doido. Bom, vamos falar de coragem. Eu não tive coragem para enfrentar aquilo ali. Mas coragem é preciso nessa vida. Coragem foi o que Jonas teve ao enfrentar Deus fugindo dele para Tarsis. Deus manda para Nínive e agora Jonas, corajoso, gente, de verdade, corajoso. Ele se levanta contra a vontade de Deus, contra o desígnio de Deus e vai para um outro lugar totalmente oposto. Uma coragem louca é essa. Coragem foi o que Daniel teve ao dobrar os seus joelhos diante de Deus quando, através de um decreto do rei, ele poderia perder a própria vida. Segundo o costume de Daniel, ele dobrava o joelho 3 vezes por dia. O pessoal não gostava muito de Daniel, sabe? E aí deram um jeitinho de fazer com que o rei emitisse um decreto para que todo homem, debaixo do seu reinado, que se dobrasse diante de qualquer Deus e qualquer autoridade que não fosse o rei, pagaria com a própria cabeça. Sabe o que o pessoal fez para prejudicar Daniel? E aí, Daniel, como de costume, continuou orando 3 vezes ao dia. E o pessoal de olho em Daniel. E aí pegaram Daniel, fazendo o quê? Orando. Tentaram prejudicá-lo. Bom, a história diz que ele foi lançado para dentro da cova dos leões e não aconteceu absolutamente nada com ele. Daniel foi corajoso por não se dobrar diante daquilo que os homens queriam que ele fizesse. Coragem foi o que Elias teve quando enfrentou o sistema pecaminoso estabelecido por Jezabel e Acabe, na época em que ele vivia. Elias foi muito corajoso, extremamente corajoso a enfrentar aquele sistema pernicioso. Coragem foi o que Eliseu teve ao declarar cura através da farinha diante da morte que estava dentro da panela. O pessoal tinha saído porque tinha escassez de comida, vamos dizer assim, os seminaristas da época, né? Os estudiosos, os que acompanhavam os profetas, e eles saíram e pegaram plantas, e pegaram planta que era venenosa, e estavam fazendo um ensopado, uma sopa com aquilo lá. E de repente um dos rapazes olha para dentro da panela, e o pessoal já tinha se alimentado, algumas pessoas, e aí ele grita, morte na panela. Eliseu vai, pega um pouco de farinha ungida, gente, ó que benção. Farinha benta, né? Foi lá, pegou, jogou farinha, purificou aquilo tudo, e eles comeram tranquilamente. Isso foi um ato de coragem. Coragem foi o que Abacuque teve ao profetizar que ainda que a figueira não floresça, mesmo nos tempos de escassez, a coisa estava feia. E ele estava lá profetizando, ainda que a figueira não floresça, nós vamos nos alegrar no Senhor. Isso é coragem. Você precisa ter coragem para se alegrar no Senhor se as coisas não estão boas para você hoje. Se hoje você está diante de um vale de decisões, ou quem sabe você está enfrentando um momento difícil da sua vida. Sabe, as dificuldades que nós enfrentamos às vezes, elas são tão complexas. Eu estava ali um pouquinho antes de começar o culto, do nada a gente às vezes passa por luta. Já viu como é a coisa? Absolutamente nada de nada está acontecendo e uma informação ou um sentimento que bate no seu peito e você está ali, sabe, às vezes com um aperto no peito. Já sentiu isso? Já teve isso? Né? Muito difícil, muito ruim quando a gente enfrenta isso. Mas eu fico tentando imaginar a época de Abacuque, quando ele tem que abrir os seus lábios para profetizar vida, mesmo havendo morte do seu lado. O cenário do momento em que ele vivia era um cenário de caos, de fome, era um cenário de afastamento de Deus, e por isso ele conclamava o povo a se voltar para Deus. A palavra dele era uma palavra de juízo sobre a nação.
Coragem foi o que Jesus teve ao enfrentar a religiosidade da sua época. Se teve alguém que bateu de frente com o sistema religioso, esse foi Jesus Cristo. Ele é o meu espelho, é o meu herói predileto, meu herói favorito, o meu Senhor, o meu Salvador, em quem eu procuro, acompanhar as pegadas. É Jesus, e tem que ser Jesus na sua vida. Sabe por quê? Porque senão os sistemas religiosos escravizam você também. Você não pode permitir que isso aconteça em nome de Jesus. Se nós, como liderança da Betel, temos um compromisso com vocês, é de que não sejamos uma igreja de gente religiosa, em nome de Jesus. Não adianta nada, gente. As formas, os formatos e a vida toda arrebentada, a língua perdida na falação da vida dos outros, o pensamento distorcido a respeito da verdade. Conheci gente, por exemplo, que não cortava o cabelo, mas tinha a língua do tamanho do cabelo. Era mais ou menos desse tipo assim. Conheci gente que usava a saia lá embaixo, mas ao mesmo tamanho que a saia tinha, era o rasgo que vinha atrás. E por aí vai. Então, observa. Né? Conheci gente também que não raspava a perna, mas que gostava de falar da vida dos outros. O que adianta? Religiosidade. Isso é religiosidade. Religiosidade. Eu só vou cortar a ponta do meu cabelo. O que adianta? Você está querendo enganar quem? Você está dentro de uma igreja onde a lei é essa, então siga a lei da igreja, ponto. Eu não estou aqui criticando quem vive desse jeito. As igrejas que fazem dessa forma, eles entenderam que assim é bom para eles, ponto final. Nós respeitamos. Aqui a gente não vive isso. Se você quiser cortar o cabelo curto, mais comprido, né? Fique à vontade, seja quem Deus te chamou para ser. É isso que está valendo. Não adianta nada a gente criar um estereótipo e não sermos verdadeiros. Termos uma imagem para impressionar os outros. Não resolve nada, não adianta nada. Eu acho que a gente precisa continuar vencendo a religiosidade. E Jesus foi esse homem de coragem. Coragem foi o que Jesus teve ao enfrentar a cruz. Ele precisou de muita coragem para ser pendurado no madeiro. Ele foi considerado maldito, porque a Bíblia diz para nós que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Coragem foi o que Pedro teve ao andar sobre as águas. A turma só fala de que Pedro traiu Jesus, de que Pedro não sei o quê, de que Pedro começou a afundar, mas as pessoas se esquecem de que Pedro foi o corajoso que deu uma olhada para fora do barco, viu que o mar estava revolto e deu um passo para fora. A gente não vê no relato bíblico outras pessoas fazendo isso, mas a gente vê Pedro fazendo isso. Pedro foi corajoso, sim, muito corajoso para fazer isso. Coragem foi o que Paulo teve ao enfrentar a perseguição contra a sua vida, depois dele ser perseguidor dos cristãos. Coragem foi o que você teve para aceitar Jesus e nele se apoiar. Isso foi um ato de coragem, sua coragem. Você teve coragem para, através desse ato de entrega, dizer: a minha vida não é mais para mim mesmo. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou livre em Jesus. Isso é um ato de coragem. Ter coragem para receber o Salvador e deixar Jesus, sendo o Salvador, fazer tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Coragem foi o que você teve ao renunciar o pecado e continua sendo aquilo que você continua fazendo ao renunciar ao pecado cada dia. Eu sei que o pecado bate a porta, eu sei, porque bate a minha porta também, mas eu estou firme, e você também está firme. E nós renunciamos o pecado, e porque renunciamos o pecado, nós somos mais que vencedores. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus? Diga em alto e bom som: eu sou mais do que vencedor. Diga isso. Aí a pergunta que eu faço é por quê? Porque você tem vencido o pecado. Essa é a resposta. O pecado você tem deixado de lado. Eu sei que quando a gente sai para fora aqui, nós somos tentados. Eu sou tentado, você é tentado. Aqui dentro a gente é tentado. Mas a gente vence, não porque somos fortes por nós mesmos, mas porque nós nos apoiamos no Senhor Jesus.
Coragem foi o que você teve ao renunciar ao pecado, coragem foi o que você teve ao declarar guerra contra o diabo, quando Jesus entrou na sua vida. A partir do dia em que você aceitou Jesus, você ganhou um oponente feroz, o diabo. Você antes não sabia, mas andava segundo as leis do maligno. Você estava entregue, você era destinado à ira, mas pela graça você foi salvo, e a partir do momento da sua salvação, você comprou uma briga com o inferno. É por isso que não é fácil. Muitas vezes é por isso que não é fácil. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui. Não significa que tudo que é difícil na nossa frente é obra do diabo. Tudo bem, gente? Amém? Porque tem gente que é especialista em culpar o diabo pelas coisas ruins que acontecem na sua vida. E esse não é o caminho. Não é o caminho. Não é através de transferência de culpa. Se eu faço alguma coisa errada, é porque eu quis fazer, e a consequência do meu erro vem sobre mim. É automático. Isso não tem nada a ver com o diabo. O diabo pode até ajudar, de repente, fazendo alguma coisa para tornar as coisas mais difíceis. Mas muita coisa que se diz que é o diabo que está fazendo, gente, o cara tem costa larga, porque ele não é culpado, não. Leva a culpa que não é dele. Então, muito cuidado para não querer justificar aí as suas fragilidades. E por último aqui, coragem é o que a igreja está tendo a enfrentar o sistema caído em sua volta, se opondo a ele. Nós estamos sim nos opondo a esse sistema podre, falido, caído. E nós estamos aqui para fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Essa cidade, ela pertence ao Senhor Jesus. Gente, as pessoas podem dizer o que quiser, nós vamos continuar declarando isso. Nós vamos continuar dizendo que Itaém é uma cidade que pertence ao Senhor Jesus. Nós vamos continuar declarando que Itaém é uma cidade de oportunidades e que será uma cidade de oportunidades. De repente você olha e fala assim, poxa, mas é difícil. Tá, começa a profetizar que vai ser melhor. Começa a encher sua boca para dizer que essa cidade é uma cidade de oportunidades. É o que eu falei para vocês alguns dias aqui atrás. Passe pelas ruas da cidade profetizando vida. Passe sobre os polos industriais que nós temos na cidade, o comércio que a gente tem na cidade. Eu, quando vou ali no centro, andando nas imediações do centro, eu passo lá, Senhor, abençoa essa loja. Quando eu passo na frente do estabelecimento de irmãos aqui da nossa igreja, de escritórios, de salão de cabeleireiro, de, lojinhas, seja lá o que for, de escritórios, eu falo, Senhor, abençoa, faz o meu irmão próspero, abençoa, abençoa. Quando eu passo na frente da prefeitura, eu abençoo a prefeitura, porque eu sei que tem gente aqui dentro que trabalha lá. Eu sei que tem gente aqui dentro que depende dessa porta aberta. Então, que seja essa a nossa caminhada aqui nessa cidade. Não vamos encher nossa boca, gente, para ficar profetizando coisa ruim, para dizer que não presta, para dizer que não é bom, não adianta nada. Ou a gente muda a atmosfera a partir da nossa presença, ou a atmosfera vai mudar nós, vai mudar a gente. E se você for mudado pela atmosfera, você já sabe o que você vai começar a fazer. Você vai começar a falar porcaria, desculpa a expressão. Você vai começar a falar coisa ruim. Se você deixar o sistema te influenciar, não vai brotar coisa boa da sua boca e do seu coração. Agora, quando nós estamos conectados com o céu, quando nós temos coragem para enfrentar uma tropa à nossa frente, imagina, um sozinho enfrentar uma tropa, é mais ou menos aquela unção que veio sobre a vida de Sansão. O camarada dá uma olhada para o lado, vê o bando de filisteu na frente dele, mais ou menos uns 1000 assim, o bicho dá uma clamada ao céu, o bicho não, né? Sansão é melhor assim, né? Sansão olha para o alto, fala, Deus me ajuda, passa a mão numa queixada de jumento, e vai para cima. A arma que ele tinha é essa aí. E foi com isso que ele derrubou 1000. Você fala, isso aí, será que é verdade, pastor? É verdade, está escrito lá. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito no que está escrito aqui. Se a Bíblia diz que, dissesse para mim que ele tivesse vencido 2000, eu acreditaria. Você precisa acreditar na palavra de Deus, meu irmão. Essas coisas estão registradas ali para dizer que é possível aquele que crê. Nós podemos vencer, nós podemos avançar contra as muralhas, sim, com certeza. Bom, esse foi
o tema da fala de Deus quando ele comissionou Josué. Por 3 vezes no capítulo 1, ele diz, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E por último ele diz, eu não te mandei. Seja forte e corajoso, vai para cima, você vai conseguir. Agora, tem uma palavra ali no capítulo 1 de Josué que é muito decisiva e que você precisa guardar no seu coração. Esse é o segredo para uma vida próspera. Quem aqui quer ser próspero? Você quer ser próspero, irmão? Quem não quer? Eu também quero. Mas ali está escrito, não te desvies das palavras do livro da lei e dela não te desvies nem para a esquerda e nem para a direita, para que sejas bem-sucedido. Aí, resposta, caminho de prosperidade, fidelidade a Deus. Vou, mais uma vez, fazer citação até do que já foi falado nessa noite. Eu quero ver um caminho de prosperidade, mas não consegue ser fiel a Deus. Como que você vai ser próspero, irmão? Na mesquinharia, segurando o que não é seu, retendo o que é do Senhor. Como que você vai alcançar um caminho de plenitude e de prosperidade a ponto de você ter para repartir com os outros? Como que você vai alcançar? Sem ser alguém que se encoraja pela palavra de Deus a seguir o que a Bíblia fala sobre fidelidade. Nós não vamos falar sobre isso nessa noite, mas eu estou aqui apenas pontuando para você que se você quer ser alguém abençoado, você também precisa ser corajoso para ser fiel a Deus. A Bíblia fala, você quer ser bem-sucedido? Tá, então para que você seja bem-sucedido, não te desvie das palavras do livro desta lei, nem te desvie nem para a esquerda e nem para a direita, para que você seja bem-sucedido. E nos livros da lei, na lei aqui, nós temos o fator fidelidade. Então, se você quer ser abençoado em qualquer área da sua vida, caminhe em fidelidade. Você quer que as pessoas sejam fiéis a você no seu relacionamento? Seja fiel a elas no seu relacionamento. Você quer que a sua esposa seja fiel a você? Seja fiel a ela. Você quer que sua esposa seja fiel a você? Seja fiel a ele. Honre a aliança que está nas suas mãos. E se você já não está mais usando a aliança, chega a hora de comprar uma e botar nesse dedo aí, em nome de Jesus. Nem que chama de latão, irmão. Vai lá no 99, se você não tiver, eu dou para você. Vão lá, cola lá, que dá tudo certo. Né? Vai ali no centro, ali tem um monte de lojinha lá. Ah, não, pastor, eu quero uma de aço. Então, fica à vontade. Melhor, você pode comprar uma de ouro? Compra de ouro, vai lá. Amém? Os casados aí podem dizer amém? Amém. Ah, então tá bom. Então, amanhã, irmã, você já pode correr atrás das alianças, que seu esposo vai ser generoso e vai bancar elas, em nome de Jesus, né? Não faça loucura, irmã, por favor, converse antes, né? Vai os dois juntinhos lá. Tem muitas lojas aqui no centro, de verdade, ó, coloca uma marca na sua mão. É importante você, se você está casado, você tem que mostrar para as pessoas que você tem uma aliança. É importante isso, é importante. Ah, pastor, a gente, né, eu trabalho muito, e aí fica difícil colocar aliança no dedo, mas a hora que você está de boa, bota a aliança no dedo, meu irmão, por favor, né? Vamos lá, mostra para todo mundo que você tem uma dona. E você, irmã, que você tem um dono, em nome de Jesus. Observa só, é interessante, né? É uma simples constatação pastoral, vamos lá. É mais fácil o homem tirar a aliança do dedo por conta do trabalho, seja lá o que for, do que as mulheres, sim ou não? Sim. Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Qual homem aí que é casado que está sem aliança no dedo? Tem gente até fazendo assim agora, pastor. Tem gente meio que escondendo a mão. Não, por favor, irmão, não se sinta constrangido, não é uma palavra. Não, eu estou aqui descontraindo um pouco. Eu sei que está muito acima disso o seu amor pela sua esposa, sim ou não? Eita misericórdia. Eu acho que é melhor repetir, porque eu acho que os irmãos não entenderam direito o recado que eu quis dar. Vamos lá, eu vou falar mais empolgado, porque de repente assim te ajuda, né? Eu vou dizer que eu tenho certeza agora. Irmão, eu tenho certeza que o seu amor pela sua esposa está muito acima de uma aliança colocada no seu dedo. Amém?
Amém de Sansão agora, né? Entendeu? Tá bom. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Gente, vamos lá. É necessário ter coragem para tudo nessa vida, para não ficar parado, para vencer as batalhas, para vencer a guerra, para enfrentar uma limitação física. E me vem à mente algumas pessoas, e um dos homens que eu fui assim, muito impactado pelo testemunho dele, ele se chama Tony Meléndez. Tony Meléndez, ele não tem os dois braços, assim como muitos outros que a gente vê hoje na internet. Hoje é muito divulgado, mas há anos atrás que a gente não tinha essa facilidade. A primeira vez que eu vi o vídeo de Tony Meléndez tocando violão com os seus pés, eu fiquei impressionado. E teve um evento onde ele foi tocar para um dos papas que passaram aí pela história da Igreja Católica, né? E estava lá o Tony Meléndez tocando, dedilhando o violão com os seus pés, apenas com os pés. E quando eu vi o Tony Meléndez entrando dentro de uma caminhonete, abrindo a porta, pegando a chave, abrindo a porta, depois abrindo com os pés. Eu não vou nem arriscar tentar fazer isso, mas ele abriu a porta, entrou dentro da caminhonete, fechou a porta, colocou a chave na ignição, virou, deu partida e agora sai dirigindo com dois pés só. E o volante dele é onde era? Em cima não, embaixo aqui, ele virava o carro assim, com os pés. Eu fiquei impressionado em ver o testemunho dele. Então, coragem é necessário para enfrentar as limitações físicas. É necessário ter coragem para descomplicar a vida e simplificar mais. Quem sabe hoje o motivo do seu sofrimento é porque dentro da sua própria casa você tem complicado muita coisa. Você tem complicado, entenda o seguinte, você precisa de facilitar as coisas começando dentro da sua casa. Facilita as coisas. Vai de leve com o outro, tenha calma, respira fundo. Às vezes, irmãos, nós somos caprichosos e por isso fica difícil o relacionamento entre um e o outro, porque a gente quer que seja feito do nosso jeito. O almoço atrasou 10 minutos, o homem está um bicho, misericórdia. Não pode, facilita, calma, entenda que durante o dia acontecem coisas que pode ser que não vai sair meio-dia o negócio, você vai ter que esperar um pouquinho mais. Respira fundo, eu sei que você tem horário. Mas respira fundo, tenha paciência com seus filhos, tenha paciência com seus pais, principalmente se a idade deles está mais avançada. Nós temos irmãos aqui na nossa comunhão que têm os pais mais idosos, e que nesse exato momento das suas vidas tem que assim expressar o carinho, o amor de um jeito tão especial, e de verdade, há pessoas aqui dentro que são testemunho vivo do cuidado que um filho deve ter com os seus pais quando já na idade avançada. Eu fico impressionado. Eu fico assim, Deus, olha para o teu filho, dá forças. Quando eu vejo, às vezes, algumas situações, eu só consigo assim clamar a Deus força sobre a vida de alguns irmãos aqui. E não é um só não que vive isso. Há irmãos que têm pais já idosos, que estão já bem velhinhos, com dificuldades na saúde, mas são corajosos, estão enfrentando, estão ali do lado, não estão desmotivados, não estão desanimados. É preciso ter coragem para vencer a religiosidade, é preciso ter coragem para ter coragem. Você quer ter coragem? Então tenha coragem, pede para Deus forças hoje. Vamos lá, algumas coisas importantes com base no versículo que nós lemos. Nós vamos ficar só nesse versículo hoje. O texto, ele nos dá alguns insights. Eu quero destacar a primeira lição, e é a seguinte: coragem é fruto de relacionamento com Deus. Amém? Sem relacionamento com Deus não existe o desenvolvimento de coragem. Eu quero te incentivar a alguns caminhos nessa noite, que são muito importantes. Primeiro, você precisa seguir os sinais dos céus. E todos os dias Deus está sinalizando para nós o caminho que nós devemos seguir. Todos os dias Deus está falando aos nossos corações, dizendo: filho, esse aqui é o sinal, continua firme, não desista, não se desanime, continua sendo forte, continua sendo corajoso, vença o mundo em sua volta e fique firme.
Quando nós temos relacionamento com Deus, nós temos a alegria de poder trazer a existência do céu aqui na terra. A gente não simplesmente olha para as coisas em nossa volta e se satisfaz. A gente não vê o caos e fala, é por causa que é o fim dos tempos. Nós sabemos, sim, que é o fim dos tempos mesmo. Nós sabemos isso. Né? A gente que vive na verdade, a gente ainda fica espantado com coisas que a gente já sabe que no mundo vai ser assim, infelizmente. Ontem, com aquele calor todo, eu com o início a gente foi para a piscina um pouquinho. E a gente está lá, com a mãe, com as criançadas ali, com a criançadinha ali, tal, que lá, legal, bacana. E às vezes a gente vê coisas que você fala assim, Deus, tem misericórdia. Eu não vou entrar em pormenores aqui, mas você vê assim, criança do lado sendo desrespeitada. Você vê a mãe do lado sendo desrespeitada. Duas pessoas, não vou nem falar qual que é o sexo da pessoa, mas duas pessoas se pegando na frente de todo mundo ali, desnecessário. Você quer fazer isso? Tá, a gente sabe que o curso desse mundo é assim mesmo, mas falta respeito, porque assim, eu sou casado, eu poderia dar uns amassos na minha esposa, com todo respeito, né? Dar uns beijos nela, mas a gente toma cuidado para que o respeito, né, por conta das famílias, das crianças ali, e as pessoas não estão nem aí. Então a gente ainda, né, graças a Deus por isso, a gente vê essas coisas e a gente fala assim, não está legal isso aí. E a gente tem que fazer diferença. A gente tem que fazer diferença. Ah, e você ficou quieto, pastor? Lógico que eu fiquei quieto. Em palavras, mas o meu coração, Senhor, em nome de Jesus, alcança essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia dessas vidas, porque o caminho que eles estão seguindo é um caminho de destruição. Deu para entender, meu irmão? Porque, observe, nós precisamos ter coragem para desenvolver esse relacionamento com Deus. E no nosso relacionamento com Deus, nós vamos nos tornando pessoas santificadas. Então, quando nós nos deparamos com o que o mundo está colocando como normal, e me lembro perfeitamente das palavras da Solange em algum momento aqui, na semana que se passou, a gente tem que tomar muito cuidado com a mentira que estão dizendo que é verdade, essa distorção. Por que a gente está aqui, irmãos? Para fazer diferença. Só que para isso nós vamos precisar ter relacionamento com Deus, intimidade com o Pai. Então siga os sinais dos céus, traga a existência do céu na terra, ande com heróis. Você precisa colar nos heróis. Quem são os heróis em sua volta? Quem é que são os heróis do dia de hoje? Tem gente aqui dentro que é herói para mim. Eu olho para essas pessoas e eu falo, Deus, são heróis, são vencedores. Eu me espelho em pessoas aqui de dentro da nossa comunhão, que são ovelhas minhas. Eu olho e falo, Deus, eu quero viver isso. De repente você fala assim, mas você é pastor e diz que quer viver como a sua... Porque são exemplos, são referência. Têm sido fortes, têm sido corajosos. E eu tenho mais é que olhar para esses heróis em minha volta e ver o que de tão bom eles estão vivendo, para que eu possa me aproximar deles e falar, me ensina esse caminho aí, porque é um caminho de bênção. Perde, irmãos, quem não faz isso. Perde quem não tem relacionamento com Deus e se exclui da comunhão, porque na comunhão nós também somos lapidados, nós somos abençoados. Espelhe-se em vencedores. Não se acomode, prevaleça sobre as suas limitações. Reconsidere quando cair. Pode ser que você venha cair em alguma coisa, cometa alguma falha ao longo da sua vida. Você vai precisar de fazer o quê? Ficar no chão? Não, levanta a cabeça e dá a volta por cima, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Então, quero dizer para você que está aqui hoje, que se porventura essa é a sua condição, você precisa retomar com Deus a sua comunhão, precisa de alinhar com o céu hoje. Antes de sair daqui, você precisa de fazer um concerto com Deus e falar, Deus, eu quero acertar nisso aqui que eu estou falhando. Está errando no quê? O que é? O que está pegando aí? É pornografia? É falar da vida dos outros? É olhar para os outros com segundas intenções? É olhar para o outro com aquele objetivo de tirar um proveito, porque ele pode te proporcionar alguma coisa? O que é? Você sabe as fragilidades do seu coração, assim como eu sei quais são as minhas fragilidades. E nós precisamos, nesse
nesse tempo que nós temos com Deus, na nossa comunhão com Deus, no desenvolver da nossa comunhão com Deus, entender que para que possamos vencer as batalhas à nossa frente, a comunhão com o Pai e com as pessoas, ela se faz absolutamente necessária. O que eu quero te dizer é, hoje é o dia de se levantar e dizer, Deus, eu quero mais do Senhor. Amém? Então hoje você vai se levantar, você vai lutar contra, você vai dizer não para si mesmo, e você vai vencer, não porque o pastor está dizendo, mas porque o Senhor te chama para ser um vencedor. Segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração, coragem só é possível na vida de quem declara a sua fé em Deus. Então declare a sua fé no Senhor. Você precisa declarar, você precisa dizer, você precisa encher a sua boca para falar quem é Deus na tua vida. Começa dentro da sua casa. Sabe, gente, às vezes, dentro de uma casa, um dos dois pode estar com o coração meio desalinhado com o céu. E aí chega a hora de que aquele que está mais fortalecido no Senhor vai tomar as rédeas da situação e dizer, olha, eu estou aqui do teu lado para ser bênção na tua vida, então está na hora de você dar um basta naquilo que você está vivendo, eu estou aqui para te ajudar. Às vezes dentro da nossa casa a gente precisa dizer, eu estou aqui para te ajudar. Quantas vezes você como pai falhou nisso? Em dizer para o teu filho, filho, eu estou aqui para te ajudar. Gente, é uma simples palavra. Uma simples palavra. Agora eu pergunto para vocês, a palavra de um pai sobre a vida do filho faz a diferença ou não faz, irmãos? Se faz. Quantas vezes? Quantas vezes? E você pode mudar isso hoje. Sair daqui com uma postura diferenciada. Eu vou ser incentivador dos meus filhos para as questões da fé. Você vai parar de reclamar, de ter que trazer o seu filho aqui para o Life. Né? E ter que levar para o Life, depois ter que buscar. É bênção, levanta a mão para o céu e agradece, porque o teu filho podia estar nas baladas loucas da vida aí, cheirando pó, fumando K9, K10, K não sei o que aí, e não está na presença do Senhor. E graças a Deus por isso. Amém? Então tenha gratidão, pague o preço pela vida do teu filho, traga o teu filho aqui. Está com quantos anos, Larissa? 12? De 12 para cima o Life? Então tem que ser de 12 para cima. Não dá para a gente tomar conta da garotada. 12 para cima. Paga o preço, traz seu filho, traz a sua filha. Eu quero que o meu filho tenha relacionamento com Deus. Gente, o Life está aqui para isso. Para ajudar, vai colaborar. Então observe, 3 princípios importantes aqui nessa questão de declarar a fé. 3 princípios importantes. Primeiro, passe o dia declarando quem Deus é e as muralhas vão cair. Irmão, eu desafio você, seja qual for o tamanho da bomba que está na tua mão, do problema que está na tua mão, eu desafio você começar logo cedo, declarando uma palavra, profética, sobre a tua própria existência. Encher a sua boca e dizer, Deus, esse problema já está resolvido. Senhor, em nome de Jesus. E começa a clamar, por estratégia que vem do céu. Começa a declarar, Senhor, eu declaro que isso já está vencido. Pastor, mas é muito grande, aos meus olhos eu não dou conta. Aí que acontece o milagre. Milagre só é chamado de milagre porque há uma impossibilidade, foge do controle, você não consegue superar, você não consegue suportar, você não consegue vencer. É por isso que chama milagre. E o milagre vive quem declara a sua fé na pessoa do grande eu sou. Mas não é apenas uma declaração vazia, é uma coisa que primeiro nasce no íntimo do nosso ser. Então a gente vai agora expor a partir das nossas palavras. Eu creio que isso vai mudar. Isso vai mudar em nome de Jesus. Senhor, eu declaro isso vai mudar, essa situação vai ser transformada. Senhor, hoje eu sei que eu estou chorando, mas eu já declaro, ó Deus, ao invés de vestes de luto, vestes de adoração sobre a minha vida, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a bandeira da vitória virá sobre as minhas mãos, e eu vou celebrar, Senhor, eu vou hastear a bandeira da vitória, e eu vou caminhar, Senhor, em vitória, porque é o Senhor que me faz muito mais do que vencedor. Mas, irmão, presta atenção no que eu vou dizer agora. Não é declaração positivista. Não é falar simplesmente por falar. Eu vou falar porque o pastor pediu para mim falar. Não é isso.
Intimidade com Deus. Você vai entrar na intimidade com o Senhor através do jejum, através da oração. Quer subir o monte? Sobe o monte. Vai para os montes. Vai buscar o Senhor. Acorda de madrugada. Ah, pastor, aquela hora lá? Que hora? 3 horas da manhã? Se for 3, está bom. Se for 4, está bom também. Se for 2, se for 1. Importa que você ore, que você busque. Entre num concerto com Deus, entre num propósito com Deus, meu irmão. Está querendo uma resposta? A pergunta que eu faço é, quanto você tem orado por essa resposta? Ah não, eu sei que a igreja está orando por mim. Mas você tem que orar, a resposta vai vir sobre a tua vida. É tua resposta, não é a resposta do irmão. O irmão até vai te ajudar em oração, mas não é a resposta dele, é a sua resposta. Se é a sua resposta, você tem que ser o primeiro a se comprometer com o processo. Diga, processo. Por que eu estou vivendo isso? Porque você está dentro de um processo, e nesse processo, Deus está te chamando para entrar na intimidade com Ele, porque senão você não vai transpor as montanhas e nem vai enfrentar uma tropa. Você vai correr de uma formiga, irmão. E você não pode correr. A formiga, você tem que enfiar o pé nela já de primeiro. Coitada da formiga, pastor, misericórdia. Aí está lá. De repente, um nhaca de um demônio. Um nada. Porque você é no Senhor mais que você é vitorioso. Você tem a unção do Espírito Santo. Você tem autoridade, amém? Não, eu vi um vulto, ai meu Deus. Que meu Deus, irmão? Está amarrado e bota para correr, em nome de Jesus. Sai daqui agora, vaza. Some. Eu lembro de uma vez, irmãos, eu estava tão cansado assim, tinha um demônio que parece que marcava o horário para chegar na igreja, que eu era pastor. Pastor do céu, marcar. O culto começava às 7 horas da noite, quando dava 8 horas, uma irmã lá ficava endemoniada. Eu falei, Deus do céu. Aí eu já comecei a ficar enguiçado com o diabo, o tempo todo, lógico. Aí eu falei, gente, seguinte, vocês que estão vendo essa situação, pega a irmã, leva lá para trás, não é no culto não, não é, o diabo ele quer roubar a cena. Se acontecer da gente orar, alguém manifestar, a gente vai tratar do jeito mais rápido possível e sabe, abafar o diabo. Não vai ficar entrevistando, o que você está fazendo na vida dela, nada disso aí. Nós vamos tirar a pessoa para uma sala e lá a gente trata. A gente expulsa o demônio lá. O pessoal da intercessão tem uma responsabilidade na mão, né, pastora Sueli? Porque é eles que vão para a linha de fogo se caso acontece uma situação dessa. O demônio, uma semana, aparece lá às 8 horas da noite. Na semana seguinte, o capeta vai de novo. Aí eu falei, está errado esse negócio. Chega. Aí estava pegando 2. Era a moça e um rapaz. Você lembra disso, Helenice? Ah, irmãos, teve um dia que eu fiquei muito bravo. Eu estava começando a pregação, e aí, pá, aquele negócio. Ele quer fazer alvoroço. O pessoal tirou lá para fora, fez o que eu pedi certinho. Aí eu chamei o pessoal, falei, irmão, vem aqui um pouquinho, canta mais uma música aqui. Canta mais uma música, em nome de Jesus, vem aqui, por favor. Aí o pessoal veio, e eu já fui para o fundo naquele jeitão. Cheguei lá, eu falei, queima o chão daqui no nome de Jesus, sai! Vazou tudo. De verdade, desse jeito. Foi automático, eu falei, queima o chão daqui agora. Eu estava tão irritado que nem falei, está amarrado e nem nada. Eu falei, queima o chão daqui agora, no nome de Jesus, sai. E você não vai mais voltar aqui, em nome de Jesus, porque chega. Pergunto para vocês, voltou? Voltou nada, irmãos. Nunca mais botou o pé lá dentro, graças a Deus por isso. Aquelas vidas foram libertas para a honra e glória do nome do Senhor, para a glória do Senhor. Então observa, se você não estiver no Senhor, vai vir uma formiga na sua frente e vai te dar medo. Você vai ver um demônio na formiga, você vai falar, nossa, mas que demônio, e tem uns tentáculos ainda, né, para me pegar. Você vai ver uma aranha despencando do teto, você vai falar, meu Deus, essa é de outra esfera dos infernos, tem a dos quartos, essa aqui é dos quintos, Senhor, que coisa. Irmão, não, você vai se levantar. Você não vai ficar vendo coisas onde não existe, mas você vai se levantar na força do Senhor em nome de Jesus. Passe o dia declarando sua fé e as muralhas vão cair. Entenda que avançar é sair da zona de conforto. Você quer vencer?
Então, vai para cima, chega. Coragem para prosseguir. Você precisa ter coragem, então, hoje é o dia. Saia da zona da estagnação e para isso você precisa entender que tem uma lei que tem que reger a sua vida, é a lei da reviravolta. Você tem que pedir isso para Deus. Deus, faz uma reviravolta na minha vida se for necessário. Faz um rebuliço na minha vida, me sacode se for preciso. Mas não me deixa ficar vivendo as mesmas coisas. Sabe por que a gente não cresce? Porque a gente não vive uma reviravolta. Às vezes a gente tem que viver. Eu não estou falando de coisa ruim acontecendo na nossa vida, não. É a gente se colocar na intimidade com Deus e botar a boca no pó e falar, eu não saio daqui enquanto o Senhor não vier. Faz igual Jacó, irmão. Se for necessário, vai na briga com o anjo. Vai lá. Ah, mas eu vou sair meio mancando dessa. É melhor sair mancando na unção e com a presença do Deus do que sair sãozinho sem ter uma transformação na vida, uma mudança na vida, uma mudança de mentalidade. Sabe por quê? Algumas pessoas não conseguem ter coragem porque não tem coragem aqui, é coração, é aqui, é mente. Precisa ter coragem, precisa pedir para Deus essa unção de coragem. Terceira coisa que eu quero que você guarde no Senhor, em nome de Jesus, coragem se conquista quando andamos em sintonia com o Kairos de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Salmo 27:14 diz, espere no Senhor, seja forte. Coragem, espere no Senhor. Você precisa esperar no Senhor. Tem uma canção que diz que Jesus nunca chega atrasado, a sua hora é perfeita. Ele não chega atrasado, irmão. Para de achar que não chegou sua hora. Tem gente que está aqui hoje, quem sabe, fala assim, nossa, mas está demorando para acontecer. Eu estou orando, estou pagando preço, estou jejuando, estou pedindo. Tem um tempo. Tempo. Você, por natureza, é imediatista. Você quer para ontem. Eu também quero para ontem. Só que a gente precisa entender que é um tempo. E nesse tempo, Deus está nos amadurecendo. Deus está nos modelando. Sabe aquele pedaço de barro bruto? Igual foi com Adão. Deus formou do pó da terra. Formou um bonequinho. E aí depois foi dando forma. Foi colocando jeito. E aí ele sopra. E aí esse que recebe o fôlego da vida agora consegue entender os propósitos de Deus. Sabe como alguns de vocês estão? E entendam isso, eu vou dizer isso com o maior respeito do mundo sobre a vida dos irmãos. Alguns estão mais ou menos assim, como um diamante bruto, que é valiosíssimo, tremendamente valioso. Diamante é diamante, não se discute. É uma das pedras mais preciosas desse mundo. Mas é um diamante bruto. Quando você vai para a natureza e pega o diamante bruto, alguém já viu a pedra de diamante? Já viu? Já pegou na mão? Eu já peguei já diamante na mão. E é só você olhar na internet. Você vai lá, bruto, ele não tem brilho, ele é fosco, ele é sem graça. Mas ele tem valor. Tanto é que ele é reconhecido como tal. Ele é valoroso. Aí para dar valor, para dar um valor maior, o que tem que fazer? Manda lá para o lapidador. E aí ele vai polir. Então alguns de vocês estão nesse processo. Alguns estão sendo polidos pela parte de baixo, outros já estão mais na parte de cima, e outros estão já naquele naipe de sextavado, sabe? Aquela coisa toda que você bate assim, uma luz, brilha assim, que é um negócio tremendo. Mas todo mundo tem valor. Mas tem um que é diamantão bruto ainda. Pastor, quem tem mais valor diante de Deus? Todos são iguais diante de Deus. A questão é, o quanto você está permitindo que o lapidador, que é o nosso Deus, tenha poder para te preparar para ser alguém melhor. Deu para entender? Pegou a visão aí? Então, diamantada. Vamos pedir para que Deus nos ajude
Porque o processo não é fácil, não. Tem gente aqui, se fosse vir aqui à frente para testemunhar o que já viveu na sua vida, a gente ia ficar de queixo caído. Aí a gente ia conseguir entender por que a pessoa alcançou esse nível elevado de fé, de esperança, de amor pelo próximo. Você sabia que tem gente que não consegue entender a medida do seu amor pelos outros? Sabia disso? Tem gente que não consegue entender, não consegue. Essa pessoa ama muito. Fala assim, ama muito ele, ama muito ela. Essa pessoa é muito boa. Só Deus sabe por que essa pessoa chegou nesse nível. Só Deus sabe por que essa pessoa se tornou alguém com essa característica. Guarda no seu coração que Deus está te lapidando, eu acho que isso é o que basta. Quando a gente consegue entender isso, a gente vai conseguindo entender também alguns nãos que Deus vai dando para nós. A gente vai conseguindo entender por que é que Deus às vezes fala assim, filho, até aqui foi legal, daqui para lá agora você precisa aquietar o seu coração. E é difícil, porque a gente entra numa guerra interior. Por quê? Senso de valor próprio. É mais ou menos assim, o diamantão aqui, chega agora diante de Deus e fala, Deus, eu sou muito valoroso, porque afinal de contas o Senhor lapidou a minha vida de tantas formas. Aí Deus olha lá de cima e fala, tá bom, vem aqui que eu vou te lapidar mais um pouquinho. Aí fica bacana, mas é para o nosso bem. Diga assim, Deus, você precisa ser corajoso, tá? Deus, eu aceito sobre a minha vida o teu lapidar. Me ensina a aceitar a tua vontade como santa, perfeita e agradável. Me dê forças quando eu não conseguir. Eu sou pequeno e preciso do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou sendo lapidado. E você está sendo lapidado. Porque Deus nos ama muito. E é para nos preparar para enfrentar uma tropa. É para isso que Deus está nos lapidando. Quando nós esperamos em Deus, nós somos sustentados por Deus, nós somos supridos, nós somos capacitados, abençoados e nós vencemos. Quem não sabe esperar em Deus se frustra, frustra as pessoas que estão em volta, se precipita e se decepciona. É o fruto da falta de espera, da falta de entendimento de que há um tempo para todas as coisas. Gente, vamos lá, por último, coragem gera vitórias. Diga, coragem gera vitórias. E com ela nós derrubamos muralhas intransponíveis. Deus está levantando homens e mulheres para torná-los corajosos. Pega o exemplo de Gideão. Quando Deus chama e fala, Senhor, sou menorzinho. Aí Deus fala, é com você que eu quero fazer alguma coisa. Aí Gideão ainda fala, mas a minha família é pobre, a minha família é pequena. Aí Deus olha e fala para ele, filho, mas é com você que eu quero fazer alguma coisa. Aí ele ainda vai argumentar, falar, Senhor, mas eu não tenho força, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí Deus fala, filhão, não adianta, é com você. Você vai libertar Israel das mãos dos midianitas, é você que é o cara que eu escolhi para esse momento. E eu creio que Deus está colhendo pessoas nesse dia chamado hoje para fazer a diferença. Eu acho que você não entendeu. Deus hoje, dia 19 de novembro, são 21 horas e 2 minutos, está escolhendo pessoas aqui para fazerem a diferença. Assim como Gideão fez a diferença para a glória e para a honra do nome do Senhor. Quando você olha para a realidade em sua volta, o que você consegue enxergar? De verdade, sua realidade atual hoje. Eu tenho certeza que algumas impossibilidades, outros encontram coragem, mas outros, quem sabe, timidez. E quando olham para si, tem uma visão que não é uma visão do alto. A visão é, eu não consigo. E eu estou aqui hoje para dizer diferente disso. No Senhor você consegue. Em você mesmo,
Em você mesmo você não consegue, mas no Senhor você consegue sim, para a glória do nome do Senhor. O que tem te impedido? As provas da vida? O que as pessoas estão dizendo a seu respeito? Você está muito preocupado com a opinião dos outros. Ah, porque está todo mundo falando. Todo mundo quem? Todo mundo quem? Uma vez chegaram para mim, estão falando isso aqui de você. Eu falei, estão falando quem está falando? Você está falando e quem mais? Ah, aí enrosca a língua, esse. Então, é 2, 3. Cuidado com gente que chega para você e diz assim, estão falando isso de você. Estão falando nada. É o outro que está falando, ou que vai falar. E outra coisa, você não vai agradar todo mundo mesmo, e vão falar mesmo. Se você anda na verdade, vão falar de você mesmo. Vão falar do seu jeito de ser, vão falar do jeito que você se veste. Eu lembro de um casal que era membro da nossa igreja, anos atrás, meu primeiro pastorado. Minha semana aqui eu ando de camisetona. Às vezes eu venho, igual eu andei lá no day camp lá. Estava com meus shorts lá de boa, chinelão do pé e camiseta. Do jeito que eu gosto, simplicidade. É porque eu gosto mesmo. Eu me lembro que eu tenho um monte em casa agora de camiseta branca. Tem 2 tipos de camiseta lá que eu gosto. Então, boto lá minhas camisetinhas brancas, estou feliz da vida. Feliz da vida. Mas eu me lembro que no meu primeiro pastorado, eu chegava às vezes no culto de quarta-feira, de calça jeans assim mesmo, tênis no pé e minha camisetinha branca. E uma família lá engasgou comigo, porque eu via de camisetinha branca. Você não tem outra roupa para vir para o culto? Eu falei, tem, mas eu troco ela todo dia. Eu tenho umas par dela, então é todo dia limpinha. Né? Tinha umas 5, igual eu tenho, eu acho umas 4, 5, sei lá. Então todo dia eu troco, né? Não é mesmo todo dia, ninguém aguenta, né? Um negócio desse. Limpeza não tem nada a ver com né? Simplicidade. Você pode ser simples e andar limpinho, né? Oh, meu Deus do céu. E aí, meus irmãos, engasgou comigo. Ele falou, você não tem? Eu falei, irmão, é o seguinte, minhas contas estão pagas. Eu estou feliz, minha esposa não reclama de eu andar com as minhas camisetinhas brancas. Por que o irmão está engasgado comigo? Eu já mandei real para ele. Falei, o que está acontecendo? E aí ele ficou meio assim, falei, irmão, fica sossegado que eu estou bem, eu estou feliz, isso que importa. E se está incomodando, irmão, me perdoa, mas eu vou continuar com as minhas camisetas brancas do mesmo jeito. Ai, vai procurar o que fazer, né? Misericórdia. Tem gente que não tem o que fazer da vida, gente. Não é isso? Eu não é. A gente não tem o que fazer, vai ficar vendo o sapato que o outro usa. Uma última que agora, só para fechar, o mesmo abençoado. Tinha uma família aqui na igreja, um povo muito simples. O irmão era tão simples, ele tinha um Passat. Alguém lembra do Passat aí? Alguém lembra? Pelo amor de Deus. Semana passada, vou falar dos carros aqui, eu acho que eu sou um ET, né? Uns carros antigos aí, mas o irmão tinha um Passat. Ele era tão simples que deu problema na fechadura do carro dele. Sabe o que ele fazia para fechar o carro? Era um velhinho, tinha 80 e poucos anos. Ele abriu o tampão de trás, se jogava para o banco da frente, travava as portas, depois pulava de novo para trás, maior sacrifício, e aí conseguia fechar, porque não tinha dinheiro para arrumar a porta do carro. E não travava, ele tinha que travar com a mão o carro dele, a fechadura não estava fechando com a chave, então ele tinha que bater a mão lá para fechar. Então ele fechava e pulava para o carro. Para abrir, ele entrava primeiro, depois abria para a esposa dele e tal. E esse irmão ia para a igreja de chinelinha havaiana. Né? E a esposa dele da mesma forma. E uma vez a gente teve um batismo, e chega esse casal lá, esse casal de irmãos simples, do jeitinho deles. Aí aquele abençoado que eu citei para vocês, o mesmo, da minha camiseta, que engasgou comigo com a minha camiseta, chegou para mim e falou assim, pastor, nesse dia eu estava de gravata, tá? Estava de camisa, ia ter batismo, naquela época eu colocava gravata para fazer batismo, tal, aquela coisa toda, né? Turminha com a bequinha branca, coisa, né? Do jeito que tinha que ser. E aí eu me lembro que ele chegou para mim, olhou e falou, pastor, pois não, irmão, você acha? Eu falei, o que está acontecendo? Veio para um momento como esse, desse jeito.
Eu falei, desse jeito como, irmão? De chinelo no pé. Eu dei uma sacada assim nele, uma medidinha. Eu falei, o irmão é feliz, deixa ele quietinho que tá bom. Deixa ele quietinho, ele está feliz do jeito dele, não está fazendo mal para ninguém. Gente, sabe por que eu compartilhei essas coisas aqui? Porque assim, para ser feliz a gente precisa de muito pouco. E para tornar a vida dos outros uma vida feliz, a gente precisa de olhar o outro com mais amor. Quando você consegue olhar para o outro com mais amor, você não vai se importar com o tipo de chinelo que está no pé dele, se o sapato é de couro, se não é, se o tênis é de marca, se a camisa é de marca, se não é. Eu já usei muito isso, muito. Roupa de marca, eu queria roupa de marca. Principalmente quando eu era garoto. E quando eu casei, no começo do nosso casamento, era tênis caro, aquela coisa toda. Depois a gente muda a nossa mentalidade. Não quer dizer que eu não goste. Hoje tem muita coisa que eu ganho. Tem gente que me presenteia, que dá para mim de presente. Eu uso. Uso com alegria. Esse relógio, por exemplo, está aqui no meu braço, eu ganhei uns 4, 5 relógios em um curto espaço de tempo aí. Uma benção, né? Ganhei um relógio digital de uma irmã aqui da igreja, outro irmão deu outro relógio, outro eu ganhei de um outro irmão de outra cidade que mandou para mim pelo correio. Acho que a turma acha que eu gosto de relógio, né? Mas eu gosto mesmo, né? Bacana. E esse aqui, um pastor que veio pregar aqui uma vez, no aniversário da Betel, falou, pastor, queria te dar um presente, você aceita? Eu falei, aceito, pode ficar à vontade. Ele sentiu no coração. Aí, entregou para mim o relógio, falei, legal, que bacana. Mas é simplicidade, irmão. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Quando a gente consegue trilhar esse caminho, a gente vai transpor as barreiras com toda certeza. Quando eu clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Salmos 138, versículo 3. Quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: peça coragem para Deus, para enfrentar essa semana, para resolver os seus problemas, e no que depender de você, para que você possa desobstruir os seus caminhos. Tem coisa que você precisa colocar a mão para tirar da sua frente. Tem coisa que é Deus, tem coisa que é você. Guarda isso. E a minha última palavra é coragem.